homens e mulheres do barro de Tracunhaém. Ceramistas, arte e tradição da cerâmica figurativa do barro do formigueiro. Organização Alexandre Veloso. Livro de luxo, formato 22 por 24 cm, capa dura, com 120 páginas, totalmente colorido. Sobre os ceramistas, arte e tradições da cerâmica figurativa do município de Tracunhaém, Pernambuco. Com fotos dos ceramistas e seus trabalhos, e um conjunto de textos que trazem fragmentos de suas histórias, da cerâmica e de Tracunhaém. Uma publicação da Veloso Produção Cultural. Incentivo, Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, o Governo de Pernambuco. A arte feita com as mãos e o coração de gente talentosa que no barro misturam vidas e tradições que criam peças e formam gerações de artistas e cidadãos. As mestras Maria Amélia e Noêmia das Bonecas, em memória, que muito contribuíram com a cerâmica figurativa ao povo que faz arte com as mãos e o coração, gente talentosa que com o barro, misturam vidas e com criatividade e muito trabalho, fazem arte e história. Agradecimentos a todos e todas que colaboraram com a feitura deste livro. Em especial ao historiador Tony Danilo e ao mestre Zusa, pelo chamamento e ao produtor cultural, Gilson Xavier, pela parceria. Tracunhaenses e incansáveis trabalhadores pela cultura e história da sua terra e da sua gente. Aos artistas envolvidos, que muito nos inspiraram e emocionaram com as suas artes, histórias e generosidade, as saudosas mestras Maria Amélia e Noêmia das Bonecas e dos demais que gentilmente abriram as suas casas, ateliês e histórias de vida e famílias, como também poeta, Ivo Diodato, Mano de Baé, mestre Zusa, mestre Joaquim, o jovem Edson Batista, Nando de Zezinho, Guilherme de Nuca e Ricardo de Maria Amélia e as queridas Regilene e Gracilene. Prefácio. Com um coração transbordante de alegria, recebi duas missões históricas importantes do meu amigo Alexandre Veloso, produtor cultural de gabarito invejável e apaixonado por arte popular. A primeira foi um sonho árduo, fazer acontecer no Cruzeiro das Brindas, zona rural de Tracunhaém, Pernambuco, o grande encontro de maracatus, marcando, assim, a volta do carnaval, depois de 2 anos sem os maracatus da zona da Mata Norte pernambucana se apresentarem, devido ao período pandêmico. Tal episódio, que considero história, terá um capítulo na próxima edição do livro Tracunhaém, uma freguesia pernambucana, tamanha importância para a região e, em especial, o maracatu rural, sendo em si, uma ação de salvaguarda dos patrimônios material e imaterial do nosso povo. A segunda missão foi prefaciar esta grandiosa obra que você está às mãos, homens e mulheres do barro de Tracunhaém, ceramistas, arte e tradição da cerâmica figurativa do barro do formigueiro. Lembro-me de quando fomos apresentados numa mesa de restaurante na Fundai, por Afonso Oliveira, que eu e Zuso procuramos para nos ajudar a mexer na cena cultural da nossa cidade, sendo ele um conceituado produtor. Nessa ocasião, ele nos apresenta ao Alexandre, que estava fazendo o catálogo dos Homens do Barro de Goiânia, outra cidade da nossa região, também com tradição na cerâmica figurativa. Resolvemos, então, tentar fazer um catálogo para Tracunhaém na mesma formatação. Era um livro de arte de luxo, capa dura, 100% colorido. Depois de várias tentativas, finalmente foi aprovado, no sistema de incentivo do governo do estado e, finalmente, iremos lançá-lo. De lá para cá, muitas conversas e ideias rolaram e a nossa relação fora consolidando-se, nos tornamos parceiros nessas duas empreitadas de grandes vultos, considerando o aspecto do registro, salvaguarda e fomento à produção e à geração de renda. No entanto, falar de si mesmo sempre é desconfortável, porém, falar dessa arte popular que germinara nessa pequena e grande cidade pernambucana, é sempre uma honra, pois nasci nesse berço cultural e cresci visitando as jazidas em que o barro é extraído, depois preparado dentro das olarias e ateliês da cidade, vivenciando o dia a dia desses homens e mulheres, dignos mestres que diariamente compõem esse conjunto de vivência e memória do qual nem percebem que fazem arte e história.
cada visita, cada sonho e cada fala foram captadas pela equipe deste projeto, refletindo os costumes e tradições desses mestres, que modelam o barro dando vida aos bonecos, santos ou peças utilitárias e decorativas. Assim, encontramos Noêmia na sua banquinha, no centro de produção, fazendo as suas peças. Apresentei o colega, de forma breve, e os dois conversaram como velhos amigos. A mestra lhe contou a sua inusitada chegada na nossa cidade, trazida por um circo e a sua felicidade em fazer barro. Algo especial foi a acolhida da mestra Maria Amélia, com um sorriso de meigo, que nos abraçou e se mostrou feliz pela visita. Foi especial participar desses momentos, vendo o tratamento e a condução dos diálogos, em que não se falava somente de cerâmica, misturando, ali, emoções e muita vida. Essa é uma complexidade diferente da nossa lida diária, que não prestamos atenção ao fazer e as conversas são mais, digamos, superficiais. Essas foram duas das muitas visitas que fizemos e conversas que tivemos com todos e todas envolvidas no processo. No meio do caminho, as duas senhoras representantes das mulheres do barro se foram, nos deixando órfãos dos seus talentos e dos seus sorrisos. Primeiro, nos deixou Noêmia, 2021, e depois Dona Maria Amélia, 2022. Elas estarão presentes páginas à frente e continuam com a gente, com todo o respeito e carinho que elas merecem. Convidamos, então, Regilene e Gleicelene para ocupar as páginas dedicadas a Noêmia e Ricardo, filho de Amélia, para representá-la. A Universidade do Barro ganha destaque com mais essa obra grandiosa. As riquezas textuais e as fotografias com detalhamentos e focos perfeitos nos levará a uma viagem no tempo este de valorização da arte popular no Brasil e dos bens materiais e imateriais na capital estadual da cerâmica em barro, Tracunhaém, da qual sempre serei suspeito em admirá-lo e propagar as suas artes e os seus mestres e mestras artistas. Tony Danilo. Tracunhaém, 6 de março de 2024. A origem do nome Tracunhaém é tupi e significa panela de formiga ou grande formigueiro. Município pernambucano localizado na zona da Mata Norte, distante 65 quilômetros da capital Recife, com quase 14 mil habitantes, contém uma área territorial de, aproximadamente, 137 quilômetros quadrados. A sua paróquia foi criada em 1690, pelo bispo de Olinda Dom Matias Melo, tendo como padroado Santo Antônio. Foi emancipado de Nazaré da Mata, em 20 de dezembro de 1963. O centro da cidade conta com duas igrejas católicas de arquitetura colonial, sendo a matriz dedicada a Santo Antônio, padroeiro que abre os festejos da região, e outra igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Em 1980, o centro foi tombado pelo governo do estado. 2 açudes adornam a paisagem. Na entrada da cidade, o açude velho participa da vista à Serra de Trapuá, e no outro lado da cidade há o açude do Fundão, que tem na sua margem a antiga cerâmica de telhas e tijolos São Joaquim, que outrora abasteciam a cidade, desaguando no rio Itapinaçu. O formigueiro, atualmente, tem mais de 200 artesãos que, diariamente, produzem, expõem e comercializam as suas artes nas várias olarias, ateliês e no centro de produção artesanal. Essa é uma produção pujante, nas modalidades da cerâmica figurativa, sacra, utilitária e decorativa, desde o início do século passado, inspirando o personagem Juca Pitanga, da novela Coração Alado, na década de 80, que teve capítulos gravados na cidade, mostrando a saída do personagem de Tracunhaém para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor como artista da cerâmica. Com tantos reconhecimentos, em 2016, a cidade foi agraciada com o título de Capital Estadual do Artesanato em Cerâmica, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. No decorrer dos séculos, deu vários filhos ilustres ao Brasil, entre eles o padre João Ribeiro, criador da bandeira de Pernambuco na Revolução de 1817. No seu território, há 35 engenhos, todos desativados da fabricação de açúcar, mantendo a história, o casario e o canavial, que ainda representam uma fonte econômica da cidade. Dentre os engenhos se destacam o Engenho Cotunguba, erguido em 1690, e o Engenho Bringas, no qual existe um conjunto arquitetônico formado por uma capela, um cemitério e um cruzeiro numa encruzilhada, local conhecido como Cruzeiro da Bringa, de forte significado para o maracatu rural,
onde aconteceu um grande encontro de maracatus, em janeiro de 2023. Além dos ceramistas, destacam-se, ainda, como patrimônios imateriais, os seus poetas, escritores e manifestações culturais, como os maracatus rurais, Mamulengo, Cocô de Roda, Caboclinhos e o Bloco Rural Caravana Andaluza do Engenho Abreus, o mais antigo em atividade no estado. Tracunhaém, de fato, é um formigueiro, com tanta gente produzindo arte e cultura, nas suas estreitas e sinuosas ruas, subindo e descendo ladeiras, pisando, moldando, queimando o barro e, com ele, criando e transformando vidas. Com tanta arte é um verdadeiro museu a céu aberto aos seus visitantes e turistas. A cerâmica de Tracunhaém. A feitura do livro proporcionou à nossa equipe várias visitas ao município, desde a elaboração do projeto, definições da curadoria e conversas com os ceramistas e populares nos mais diversos lugares. Um deles é o restaurante Toca do Caranguejo às margens do Açude Velho, logo na entrada da cidade, que tinha muitas peças e fotografias de diferentes épocas da cidade e um bom lugar para conversar sem marcar o tempo, algo que logo aprendemos ao conhecermos o ritmo dado pelos ceramistas à produção das suas peças e criações. Além de ostentar o título de capital do artesanato em cerâmica, de acordo com a Lei nº 15.748, de 28 de março de 2016, Tracunhaém possui 3 patrimônios vivos de Pernambuco, em memória, e todos da cerâmica figurativa, são eles, Mestre Zezinho, Mestre Nuca e Mestra Maria Amélia, a última nos deixou em 2022. Todos são merecedores do título com importante contribuição à arte da cerâmica, cada um com seu estilo. O leão de Mestre Nuca, com a juba formada por repitóis, transformou-se em um ícone da arte popular pernambucana. Também 3 são as precursoras da cerâmica. Em todas as conversas e entrevistas que fizemos, ouvimos sempre a mesma história de pessoas de diferentes idades e formação, ficando claro o consenso entre os tracunhaenses, seja ele ceramista ou historiador. A tríade é formada pelas mulheres artistas Antônia Leão, Severina Batista e Lídia Vieira, contemporâneas. Distantes da valorização da arte popular como conhecemos, mas com personalidade e criatividade ímpar, consolidaram as suas produções como ainda fincaram na cabeça de gerações a possibilidade de trabalhar com cerâmica. Uma prova viva desse sucesso é a nossa Maria Amélia, que convivera com elas e vimos resistir ao tempo, com traços e formas praticadas pelas antigas mestras, entre essas a simetria, acabamento e temas. Antônia morou em Goiânia, onde aprendeu a modelar com um frade. Animais e santos eram o que mais produzia. Severina, com formas, texturas e acabamentos bem peculiar, foi seguida até hoje pelo seu neto, também ceramista Edson Batista. Lídia, lembrada por todos, além da ceramista, também é relembrada pelo seu humor e sua imaginação ao dar nomes às suas peças. Com o início da produção artesanal marcado por 3 ilustres senhoras e outros tantos homens, que se dedicavam mais à cerâmica utilitária e só depois migraram para a figurativa, criando uma pluralidade de estilos e temas, era essa uma marca incontestável do lugar, que a cada ateliê encontramos peças totalmente diferentes, da última visitada. Elas são diferentes em tudo, ficando apenas o barro e o lugar como pontos similares. Essa produção diferenciada pode ser facilmente observada no Centro de Produção Artesanal, no qual trabalham vários ceramistas, nas suas mesinhas, dividindo o mesmo espaço com outros. O centro oferece espaço para armazenamento e preparo do barro, fornos para queimar as peças e uma sala com peças em exposição para vendas. Acho mesmo que Tracunhaém é, como diz o ceramista e poeta Ivo Diodato, é impossível viver em Tracunhaém e não ser dominado pelo desejo da arte de modelar. Tracunhaém tem essa energia. Quando você pisa aqui é automaticamente infectado com o vírus da arte. Você respira o oxigênio da arte. Não é à toa que nós somos a capital do artesanato. Noêmia. Noêmia Barbosa da Silva. Das bonecas e da alegria. Eu entrei em um dos galpões do Centro de Produção Artesanal e fui apresentado a uma senhorinha de cabelos bem grisalhos, mais brancos que outra cor, que nos recebeu um pouco tímida e muito educada. Depois das apresentações e o motivo da visita, que seria convidá-la a participar do projeto deste livro e que ela aceitou e agradeceu ao Tony Danilo a indicação, esboçou os primeiros sorrisos e os olhos começaram a brilhar. Depois,
a conversa fluiu nos contando a sua história. Enquanto ela moldava uma das suas bonecas, íamos conversando. Na sua banquinha, começou a falar da sua chegada em Tracunhaém, junto com um circo, no qual trabalhou por 11 anos e pousou na cidade. Ao ver um moço moldando a cerâmica na praça, isso despertou algo nela, que recebeu aquilo como resposta às suas orações a Deus, para dar-lhe uma profissão, algo do qual tiraria o seu sustento. Ela disse ter certeza que era aquilo que faria. Ela aprenderia e iria trabalhar. O circo foi embora e ela resolveu ficar. O dono do circo interpelou como ela iria se manter ali, sem conhecer ninguém, sem trabalho, sem nada. Ela ficou e foi acolhida. Quanto mais conversávamos, mais aparecia uma pessoa divertida, de muitos risos, contando passagens engraçadas, como a noite que faltou lenha para continuar a queimar as peças e ela queimou sua cama, toda a cama, porque não podia parar o processo. O sucesso da venda das suas peças numa feira em Recife, levada por um amigo, deu-lhe a certeza que devia continuar a fazer cerâmica. Ela ficou reluzente quando começou a nos contar como chegou na sua peça mais famosa, que se transformará na sua marca e até no seu apelido de Noêmia das Bonecas. Havia a delicadeza de quem observou um rótulo de um perfume, com uma figura feminina minúscula, caminhando em uma estrada com um cesto com flores, como voltando de uma colheita. Ela, com a sua generosidade, nos deu às floristas, suas delicadas bonecas entre flores que conhecemos e que ela não se queixava que copiassem. Dona Noêmia nos deixou no auge de seus 73 anos, uma alegria contagiante e inspiradora. Corajosa, feliz com o que a vida lhe deu de alma livre, nos deu suas bonecas, sua arte, semeando o mundo com flores. Maria Amélia. Maria Amélia da Silva. Mãe e mestra. Visitei Dona Maria Amélia na casa dela. Na parede da frente, havia uma placa indicativa com o seu nome, que anunciava que estávamos na residência da mestra. Já de cadeira de rodas, nos recebeu com um sorriso arrebatador. Ela tinha olhos alegres, felizes em nos ver, mesmo sendo desconhecidos para ela. Olhava-nos de forma acolhedora, como dissessem: venham aqui, quero abraçar vocês. Conversamos pouco, devido ao seu estado de saúde delicado, fizemos, ainda, uma foto e ela fez questão de nos tocar, como tivesse nos abraçando. Ela participaria deste livro também, juntamente com os demais ceramistas, sendo ela a mais velha e a mais antiga na profissão de modelar o barro. Segundo seu filho Ricardo, herdeiro da arte, que ocupou o seu lugar e nos contou muito sobre sua mãe e a artista Maria Amélia, era a última detalhista, com o seu estilo e as suas criações. Inquieta, começava uma peça, parava e ia fazer outra coisa, alegando que não estava com cabeça para fazer aquela peça, naquele momento. A artista começou ainda criança, com 8 ou 10 anos, que para ficar quieta, ganhou uma porção de barro do seu pai, achando até que era castigo. Ela ficava ali fazendo os seus bichinhos, sob promessas do seu pai de vender as suas peças em Olinda e trazer um dinheirinho para ela. Desenvolveu, ao longo dos anos, uma obra autoral, forjada na liturgia católica, em barro natural, imponente na sua simplicidade, com força expressiva, formas singelas, com acabamento e expressões marcantes. Os seus santos de rostos ovalados, mantos pregueados e delicadamente ornamentados são marcas do seu estilo seguido por seu filho e neto, que reproduzem as suas peças, como a Rainha do Céu, uma Nossa Senhora em súplica com olhos voltados para o alto. A sua trajetória foi devidamente reconhecida, com as honrarias recebidas, como o título de Cidadã Benemérita de Tracunhaém, em 2002, o Prêmio Memória do Artesanato Pernambucano, em 2006, e o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, em 2011. Como mãe, uma frase dita pelo seu filho Ricardo muito bem evidencia o que ela significa para ele, como mãe e mestra. Quando perguntado como é ser filho de Maria Amélia, ele respondeu rapidamente: se eu tivesse o direito de escolher, eu queria ser filho dela novamente. Ceramistas. Trabalhar com barro é quase certo aos nascidos e aos residentes em Tracunhaém. Das histórias contadas, vários caminhos levaram ou trouxeram o nosso artista a se encontrar com o barro e a cerâmica. Alguns tentaram fugir. Outros iniciaram,
Tomaram desvios e voltaram, atuando paralelamente com outros ofícios. Outros, ainda, encontram em moldar o barro a salvação e os herdeiros, sentindo-se agraciados e honrados em continuar o legado do pai, como Guilherme, um dos herdeiros do mestre Nuka, que afirma emocionado, que tudo aquilo ali, mostrando o seu local de trabalho e as suas peças, é de pai. Ele afirma ser feliz na profissão que ganhou, principalmente pela liberdade que ela dá e responde, rapidamente, que é muito bom ser ceramista. Ser ceramista não é mais castigo e muito menos um paradigma. É uma profissão. É decidida com grande apelo emocional, quase que reagindo a um chamado, que tem resposta nos mais variados motivos, mas quase todos eles ancorados na arte, no prazer de ser artista e em seguir com o legado da família. Acrescentando a viabilidade econômica do negócio, há um arranjo perfeito e total sintonia com a paisagem da cidade pacata do interior. Alegremente, Nando de Zezinho nos conta que, na família dele, tudo veio do barro. Tal qual Guilherme, ele aponta para o local, dizendo que tudo saiu daqui e cita exemplos da vida dos seus irmãos, que receberam impulsos para realizarem os seus sonhos e negócios diferentes da cerâmica, mas que foi do barro que tudo começou. Todos eles devem à cerâmica as suas vidas e carreiras. Nos demais ateliês, encontramos pessoas felizes, por se sentirem artistas criadores das suas carreiras e donos das suas vidas e por adotarem o ritmo que convier. Alguns andam pela cidade sem camisa, de bermuda, sendo de Nuka, de Baé, de Zezinho, de Maria Amélia, sendo neto de Severina Batista ou ainda como Zusa, Joaquim e Ivo, que criaram as suas histórias na cerâmica a partir das suas imaginações, seja inspirada no Abaporu de Tarsila de Amaral, seja com a mescla da cultura negra e de terreiro, nas vestes das santas e santos ou até criando árvores, com o anjo dormindo, em símbolo de paz. Dos motivos para começar, do amor, se juntaram duas meninas que se tornaram uma marca, Lenis Arte em Barro, ceramistas. A arte. Podemos discutir demoradamente sobre o que é arte, mas seria melhor não fazer isso, pois esse não é o lugar. Não me arriscarei a citar nenhum dos conceitos encontrados sobre o assunto, abordando inúmeras formas de entendimento, começando pela origem da palavra, que vem do latim nas formas ars, artis, a partir de uma raiz grega em técnica significa técnica ou habilidade, sendo natural ou adquirida. Fala-se, ainda, de forma de expressão, de sentimentos, de causar sensações, e ainda, o lado mais prático da vida, da capacidade de fazer coisas, em desenvolver produtos, criar estruturas e ajudar a humanidade. Assim, não é estranho chamarmos de arte um serviço bem feito do carpinteiro, pedreiro, serralheiro e outros profissionais que não são artistas, de acordo com a convenção, mas detêm um alto nível de excelência nos seus ofícios. Aqui podemos citar o oleiro, com técnicas e ferramentas produzem jarras, quartinhas, panelas, agdás e outras peças utilitárias com maestria, conferindo às peças, com precisas formas e medidas, com um excelente acabamento. Um dos adjetivos citados com o objetivo de definir o que é arte que no nosso entendimento e talvez o principal deles não aparece nas definições, mas é facilmente percebida entre os ceramistas, é a liberdade. Essa aparece de várias formas e momentos, migrando e misturando a vida profissional e pessoal, quando uma estiliza a outra, sendo uma responsável por proporcionar conforto, experiências novas, o que a reforça e a consolida, o que ocorre mais ainda quando, de fato, o status de artista é sentido e concretizado pelo tratamento e admiração que recebem por um público que foca e conhece somente a sua arte. Não importa onde muito menos como são produzidas as peças, as técnicas empregadas, as ferramentas e os equipamentos utilizados nas etapas de produção. Os componentes do barro onde ele foi extraído passa longe da curiosidade do público, que só enxerga as formas assimétricas, os detalhes das texturas dos acabamentos, para tentam dali extraírem significados e respostas dos fragmentos expostos, que podem representar referências culturais, como nos diz Zusa, concernentes à textura da roupa dos seus santos, que são feita da renda de birro, e furos da base, uma referência ao formigueiro. A arte permite a liberdade de mexer a ponto de achatar a obra do pai e, mesmo assim, ser o genitor homenageado. É uma arte de brincar de trocar cabelos por pelos, quando o repertório das bonecas são transformados em juba de leão, liberdade que a esposa teve de sugerir ao marido tal intervenção e a obra conjunta, solidária, fora a que mais fez sucesso.
A arte exprime, liberta e permite viver como artista, produzindo arte o seu sustento numa vida boa, tranquila e artística. Tradições. Uma das coisas que é comum no interior é que as pessoas são identificadas pela sua família, quando carregam no nome ou no apelido, o nome do mandatário, que pode ser o pai, a mãe, a esposa, o marido ou os avós, e assim, ninguém se perde. Isso é para a vida toda, inclusive as assinaturas profissionais que homenageiam e remetem o seu trabalho aos seus mestres e aos seus familiares. Assim, encontramos escrito nas placas e paredes dos ateliês e nas peças, assinaturas como Mano de Baé, Nando de Zezinho, Guilherme de Nuca, Ricardo de Maria Amélia e Edson Batista Neto de Severina Batista. Nesses casos, os 3 primeiros são os seus pais, o outro a mãe e o último a sua avó. Em todos os casos, são também os seus mestres e referência, no caso da Severina Batista. Mano achatou por acidente as peças do pai, Baé, o que se transformou na sua marca e continuou o legado do genitor. Guilherme se mantém firme em produzir o leão famoso, ícone da arte popular pernambucana, a criação do mestre Nuca. No caso de Nando, um dos herdeiros do mestre Zezinho, que tinha como marca o realismo, o filho se encontrou na cerâmica decorativa, produzindo as pinhas europeias em cerâmica, ressignificando o artefato e seguindo com a tradição familiar. Ricardo reproduz as peças feitas pela mãe, mas garante que as suas são diferentes. Edson não conviveu com a sua avó, Severina Batista, mas a sua obra é inspirada na sua ancestral, desde o Anjo de 3 Cabeças, citada com admiração pelo neto, procurando entender como sua avó chegou nessa criação tão inusitada. Seguindo o legado, reproduz o anjo e mantém características como o acabamento irregular e texturas. Ainda no clã Batista, temos na ativa Luiz Batista, que mantém os traços da irmã Severina, e Mestre Zusa, que não traz referência da parente e faz uma arte totalmente diferente, criando seu estilo, e já inicia o neto na profissão, que segue os traços e passos do avô. Além do nome e características nas peças, na obra, todos mantêm vivo em si, e na atmosfera dos ateliês, a certeza de que tudo o que está acontecendo ali nas suas vidas, é uma graça recebida e eles estão apenas continuando e seguindo a tradição. Sumário. 26 Mestres Usa. 36 Ivo Diodato. 46 Mestre Joaquim. 56 Ricardo de Maria Amélia. 66 Nando de Zezinho. 76 Lênis Artimbarro. 88 Guilherme de Nuca. 98 Mano de Baé. 108 Edson Batista. 119 Contatos. Introdução. Em um cenário no qual o barro é mais do que matéria-prima, sendo um elo entre gerações e uma expressão de identidade, surge o catálogo dos ceramistas de Tracunhaém, uma homenagem à arte ancestral, que floresce nas mãos habilidosas dos artistas locais. Nesse livro, mergulhamos nas profundezas da tradição ceramista, em que cada peça é um testemunho da história, da cultura e da criatividade que ecoa pelas ruas da cidade. Pelas páginas desse catálogo, somos guiados por um universo de narrativas entrelaçadas pelo barro moldado com paixão e destreza. Desde os mestres consagrados até os jovens talentos emergentes, cada ceramista carrega consigo não apenas técnicas, mas também o espírito da liberdade criativa, cuja tradição se mistura com a inovação. Da mão habilidosa de Mano, que transforma a linha ancestral do seu pai em marcas registradas inovadoras, a delicadeza de Noemi ao dar vida às suas bonecas, cada artista é um contador de histórias, um guardião do legado cultural da mística tracunhaense, como tive a oportunidade de perceber e sentir na primeira visita que fiz junto a Alexandre Veloso, para a construção deste catálogo. É nesse contexto que surgem obras icônicas, como as esculturas de gêmeos chifópagos de Zusa ou os majestosos leões de juba cacheada e trançada da família Nuca. Cada peça é mais do que uma simples manifestação artística, mas um reflexo da alma criativa desse povo e uma ode à inventividade e à identidade própria, que permeiam cada gesto e cada traço. Ao folhear esse catálogo, convidamos você a embarcar em uma jornada pela riqueza cultural e artística do universo de cada um deles, em que o barro se transforma em arte e escrevem, com suas mãos talentosas, uma história que transcende o tempo e encanta. Com um olhar sensível e um ouvido apurado,
Alexandre Veloso transcreve, neste livro, e supera o que os nossos olhos e ouvidos conseguem captar na mera observação, ao visitar os ateliês de cada ceramistas, para mergulhar nas profundezas da alma criativa que permeia cada gesto e cada obra. A sua produção vai além de uma simples descrição visual, é um mergulho nas histórias desses artistas, desse lugar. Ao folhear as suas páginas, somos transportados para um universo no qual os fornos transformam o barro, vindo do fundo do rio, em verdadeiras narrativas esculpidas também com fogo. Cada peça é mais do que uma representação física, é um portal para as histórias e visões dos artistas, em eternizar no barro as nuances da vida e da cultura que os cercam. É como se Alexandre Veloso fosse um arauto, capaz de captar e transcrever as histórias sussurradas pelas mãos dos artistas, transformando a matéria em poesia, o barro em memória. O seu olhar sobre a produção desses ceramistas nos convida a contemplar não apenas as formas das peças, mas também a sentir a pulsante energia que emana delas, um testemunho da energia que reside no rastro da terra, no fogo e no barro de Tracunhaém. Convido você, caro leitor, que como eu, honrado em participar da história, a embarcar nesta jornada única e fascinante pelas páginas desta obra, em que cada página é um convite para mergulhar nas profundezas da tradição ceramista de Tracunhaém. Deixe-se envolver pela magia que permeia cada peça, cada história entrelaçada nas mãos talentosas dos ceramistas e descubra um universo de significados e emoções que transcendem as fronteiras do tempo e do espaço. Essa obra não apenas eterniza os ceramistas e as suas criações, mas também nos convida a refletir sobre a essência da arte, da cultura e da identidade de um povo. Que esse catálogo seja não apenas um registro, mas uma porta de entrada para um mundo no qual o barro se transforma em poesia e a cerâmica se torna uma expressão viva da alma humana. Cleiton Santiago. Vitória de Santo Antão, 7 de abril de 2024. Mestre Zusa. José Edvaldo Batista, 65 anos. Cerâmica nordestina. Os meus santos não são santos europeus, são santos nordestinos. Tem o rosto do povo nordestino. A arte de manusear o barro está na família do mestre Zusa Batista há pelo menos 120 anos. A cerâmica já era produzida pelos seus avós José e Joana Batista, passando pelo seu pai João Batista, sendo herdada pelos seus irmãos Zezinho Batista, do Carmo Batista, Armando Batista, Severino Batista e Estelita Batista. A arte figurativa é inaugurada na família pela sua tia, Severina Batista, uma das escultoras mais criativas e experimentais do Nordeste. Mestre Zusa cresceu ambientado nas olarias e ateliês da cidade de Tracunhaém. No começo da década de 70, ele precisava de dinheiro e, já naquela época, o barro havia se tornado uma das principais fontes de trabalho da cidade. Assim ele nos conta, a minha família já trabalhava com o barro, e foi pela necessidade de ajudar na renda que eu comecei. Naquela época, ou você trabalhava com barro ou no corte da cana-de-açúcar. E se você leva jeito, é muito melhor trabalhar com o barro. Zusa tinha 14 anos quando foi trabalhar como ajudante em uma olaria, que produzia panela, pote e outros utensílios, onde ficou até o começo da década de 80, quando surgiu a oportunidade de trabalhar como ajudante na oficina do escultor Tiago Amorim, permanecendo por lá por quase uma década. Durante todo esse tempo, Zusa buscou aprimorar ao máximo a sua técnica e aprendeu os segredos da arte. Grande observador, ele visitava todos os mestres, sua tia Severina Batista, Antônia Leão, Lídia Vieira, Nuca, Zezinho, conhecia todos e não quis copiar nenhum, procurando desenvolver um traço próprio. Zusa criou uma das suas peças que lhe daria destaque, a escultura de gêmeos chifópagos ou siameses. Quando você faz o seu primeiro trabalho e o vende, ganha uma empolgação para continuar trabalhando. Criar a sua arte é um bom jeito de ganhar dinheiro, ele nos diz. Mas a tradição da família Batista está na inventividade em criar santos. Seguindo a tradição, criou os seus santos negros, carregados de elementos da cultura afro-indígena. Ele é muito consciente sobre a escolha dos elementos que compõem a sua obra. Quando comecei a fazer santos, comecei já fazendo diferente, substituindo a roupa original da igreja por essa com textura picotada.
Os meus santos não são santos europeus, são santos nordestinos, têm o rosto do povo nordestino. A minha arte é negra, veja bem, eu faço resplendor, o elemento que representa a santidade e que fica sobre a cabeça, no formato que lembra um cocar. Os traços do rosto dos meus santos são do povo negro, os bordados são de renda de birro. Outra peça minha, o Menino Jesus de Praga, é totalmente diferente, a forma dele se assemelha muito com as baianas do maracatu rural. Já o meu São Pedro leva uma chave grande na mão que parece um rei de maracatu. Os meus trabalhos têm muita coisa do Nordeste da zona da Mata Pernambucana. O mestre também nos conta um pouco da sua hipótese sobre o surgimento do estilo figurativo em Tracunhaém. A arte figurativa surgiu por conta da necessidade das mulheres de aumentarem a renda da família. No início, começaram a fazer cavalinhos de barro, as bonequinhas de barro que chamavam de ecalunguinhas. Perceberam que essas bonequinhas tinham saída e começaram a ajudar os maridos, que trabalhavam nas olarias. As pessoas vinham comprar as panelas e compravam também os brinquedos para as crianças. Depois começaram a fazer os santos, por conta da fé do povo. As mulheres foram as criadoras da cerâmica figurativa e santaria em Tracunhaém e dominavam a técnica. Tinha Severina Batista, Lídia Vieira, Antônia Leão, Dona Louca, Noêmia, Luísa, Lisete, Esther, Jaidete. Foi só depois que os homens migraram para a figurativa, quando viram que dava para ganhar dinheiro, para melhorar de vida. Consciente, ele manuseia com habilidade os elementos simbólicos que compõem a sua obra. Vejamos como ele apresenta a sua visão poética. Acredito que quando a gente se descobre artista, com identidade própria, acaba colocando elementos ligados à região, história e ancestralidade. O meu trabalho tem as características da região em que eu vivo. Exímio ceramista, também buscou educação formal e possui pós-graduação em História. Já deu aula em escolas públicas e por mais de 25 anos dedicou-se, ministrando cursos, oficinas e workshops. Também já ocupou a cadeira de diretor e secretário de Cultura do município. Sendo um dos expoentes da família Batista, sabe muito bem o que faz, e quem é. Meus avós já eram artesãos em 1889. Eu sou um artista que tem identidade, amo trabalhar com barro e a minha arte é negra. Enquanto conversa, a mão de Zusa desliza habilmente na argila, moldando um manto em uma escultura, ainda inacabada, mas já é possível observar o semblante da peça, que orgulhosa e majestosa exprime os traços da ancestralidade. Ivo Diodato. Ivo Diodato da Silva, 60 anos. O poeta do barro. Não tem rosto, porque a fisionomia será dada por quem as vê. A arte é indefinida e cada um tem a liberdade de interagir com a minha obra. Ivo Diodato veio ao mundo por mãos de parteira na véspera do dia de São João do ano de 1964, em Tracunhaém, fato que nos fala com orgulho. Ele viveu a sua infância na cidade quando essa consolidava a sua grande geração de artistas do barro. Aos 10 anos de idade foi trabalhar como ajudante no ateliê do grande mestre Zezinho, onde aprendeu o manuseio dos meandros da técnica figurativa. Ainda jovem, já modelava com habilidade os temas da tradição religiosa como o Cristo, a Pietà e Santos. Conviveu com outro mestre, o Domingos de Tracunhaém, aprendeu a trabalhar com a produção da cerâmica decorativa e utilitária e, com essa experiência, criou os seus vasos em formato de peixes e outros animais. A tradição artística dos grandes mestres de Tracunhaém não ensina apenas como dominar a matéria ou moldar com maestria o barro, o principal legado é a busca pela inventividade, encontrar um caminho próprio, uma gramática gestual autêntica e a busca por uma identidade. Como todo artista sabe, essa jornada se faz por uma longa caminhada e, às vezes, as condições da busca são angustiantes. Ivo pensou em desistir da cerâmica, apesar de sempre ter produzido e conhecer as dores e os amores da arte de moldar. Diodato nos conta que já possuía mais de 30 anos de experiência em ateliês quando encontrou a sua forma autêntica de criar, assim ele menciona, e isso foi em 2009, quando a minha amiga e ceramista Leidiane Pedrosa, vendo meu estado de desânimo,
sugeriu que eu buscasse outras referências. Nesse momento, ela falou da artista Tarsila do Amaral, que eu não conhecia, e sobre o quadro Abaporu. Fiquei impressionado ao ver pela primeira vez aquela figura de pés enormes e cabeça pequena. Compreendi, de imediato, o que significava, em pleno século em que vivemos, o homem continua a comer o próprio homem. Foi pelo mergulho no universo da artista Tarsila do Amaral que emergiu a motivação que iluminou a imaginação de Ivo. Fazendo uma releitura do próprio trabalho, o ceramista criou o seu principal tema intitulado João Romão, cujo nome veio de um personagem do romance O Cortiço, do escritor Aloísio de Azevedo. A inspiração foi a força motriz para a nova série que produziu, que possui como elementos estruturais uma figura humana sem rosto, de dimensões desproporcionais, com pés enormes e cabeça pequena, anatomicamente de formas volumosa, de superfície polida e com elementos essenciais que os identificam como trabalhadores, personagens da cultura nordestina, como o caboclo de lança do maracatu rural, o trio de forró nordestino, famílias de retirantes, pescadores, papangus de bezerros, entre tantos. Sobre as obras não possuírem rosto, Ivo explica: não tem rosto porque a fisionomia será dada por quem as vê. A arte é indefinida e cada um tem a liberdade de interagir com a minha obra. O artista ainda nos fala do seu processo de pesquisa e de criação: estou sempre me desafiando para fazer coisas novas, e a pesquisa é fundamental no meu processo. Isso é uma questão minha. Eu não gosto de fazer por fazer, gosto de analisar e refletir sobre o porquê de cada elemento. Ivo Deodato, artista, escritor, pensador inquieto, dotado da sua leitura de coletividade, já presidiu a Associação dos Artesãos de Tracunhaém, um associatra, e ganhou diversos prêmios pela sua obra. Ele afirma que é impossível viver em Tracunhaém e não ser dominado pelo desejo da arte de modelar. Tracunhaém tem essa energia. Quando você pisa aqui é automaticamente infectado com o vírus da arte. Você respira o oxigênio da arte. Não é à toa que nós somos a capital do artesanato. Observando Ivo pintar um João Romão com cores de tons tropicais, peça que lhe deu renome e que clareou uma nova forma na sua imaginação, é possível presenciar isso no semblante reluzindo os versos de um poema da autoria dele: quero ser pés, não para humilhar, mas sim para chegar onde o incentivo me levar, quero ser pés, não tapete. Mestre Joaquim. Joaquim Alves Pereira, 57 anos. Sensibilidade como marca. A arte é do amor. Quem gosta de arte, ama. A arte é uma coisa pura, sensível. Mestre Joaquim é dotado de um traço único com formas lisas, harmoniosa e precisa, que influenciam toda uma geração de novos artistas. Ceramista de grande renome, é habilidoso na arte santeira, em que nenhuma coleção relevante sobre escultura brasileira estaria completa sem a sua obra. É o primeiro da família a fazer cerâmica e depois dele vieram para o barro os pais e irmãos. Muito precocemente, ele sabia que tinha vocação para a arte. Ele sentia algo inexplicável, que ligava a sua vida aos ateliês e ao trabalho com o barro. Como ele nos conta: eu tinha aquela vontade que vem desde o berço. A minha bisavó fazia panela nas mãos, né? Eu creio que veio tudo dela. Quando o desejo de se dedicar ao barro lhe dominou completamente, ele estava com os seus 13 anos e buscou aprendizado indo de ateliê em ateliê. Como relata: eu chorava para aprender, eu chegava no ateliê de Nuca, Maria Amélia, que me deu muita força, Severina Batista e Lídia Vieira, que foi a primeira a fazer imagens religiosas. Naquela época tinha poucos santeiros aqui em Tracunhaém. Foi apenas com 21 anos que ele criou a obra que lhe daria fama e renome, a Árvore da Vida. Joaquim nos conta sobre o processo de criação e construção do seu principal trabalho: isso já faz 35 anos, foi quando eu tinha 21 anos de idade, e só 7 anos de ceramista. Para fazer a Árvore da Vida, eu passei 2 anos só para criar a nuvem, aquela bola em cima, com um anjinho dormindo. Fazia de um jeito, não chamava a atenção. Agora eu vou fazer de outra forma. Foi quando eu fiz o anjinho dormindo, deitadinho, aí sim, é essa.
O mestre se apresenta como alguém muito distante da imagem romântica e espontaneísta sobre o seu fazer. É possível perceber, nas suas falas, a preocupação de resoluções de problemas de ordem estrutural, estética e de recepção da obra. Segundo ele, foram 2 anos tentando até fechar a obra. 2 anos só para fechar a parte de cima, o anjinho dormindo na nuvem. A parte de cima é importante para quando o cliente bater os olhos ele dizer, é essa, me apaixonei, vou levar. O tema da peça é bíblico, representa o céu e a terra. A parte de cima, do anjo, é o céu e a parte de baixo, dos santos, representa a terra. Aí eu coloquei o nome Árvore da Vida, é bom a gente criar e colocar o nome que combine com a peça. Ele também nos revela a preocupação de criar algo original, autêntico, que seja identificada a sua autoria, o meu santo é meu, totalmente diferente de todos os santos de Tracunhaém. Minha marca tá na expressão, no formato do rosto. Uma pessoa muito importante para mim foi Elisete, uma pessoa que me deu a maior força, eu trouxe os traços dela. Já faz muito anos que ela morreu, se ela estivesse viva seria uma grande mestra de Tracunhaém. Morreu cedo, jovem. Eu trouxe dela o formato do rosto, a roupa e a pessoa negra. Mestre Joaquim nos apresenta com a sua fala mansa e inspiradora, a sua visão sobre a arte e a vida de artista, a arte é do amor. Quem gosta de arte, ama. A arte é uma coisa pura, sensível. Não adianta você fazer uma peça sem sentir uma coisa boa. Se eu fizer uma peça com raiva, a peça fica com raiva. Tem dia que o artista não quer fazer nada, então eu não faço nada, porque não sai nada, e se sair, não é uma peça boa. Eu me sinto realizado em ser artista. Não reclamo. É leve. Acho tão gostoso ficar aqui mexendo no barro. Quero fazer muitas coisas e ainda vou criar muito, estou com várias ideias na mente, parece que a gente vai ficando velho e as ideias vão chegando, né? Sou muito feliz, muito, muito feliz. Uma sensação de plenitude parece irradiar do seu ateliê pela alegria das palavras do singular mestre. Ricardo de Maria Amélia. Ricardo Félix da Silva, 56 anos. Filho e discípulo. Para ela, criar uma peça era como tirar um filho da barriga, era como se parisse. Ricardo faz parte da 3ª geração de ceramistas da família. Ele é filho de Maria Amélia, uma das escultoras mais relevantes da geração, com renome nacional na tradição como ceramista da cidade. As obras de Maria Amélia estão em diversas galerias e museus do Brasil e no exterior. Já o avô de Ricardo, Sr. João Bezerra da Silva, conhecido como Mestre Dunde, foi um habilidoso oleiro de sua época, dono de uma técnica apurada para a confecção de jarros, panelas, bacias e canos. Dunde incentivou a sua filha Maria Amélia, desde a tenra infância, a brincar com o barro e a criar livremente. A sua estratégia pedagógica era para manter a filha longe de problemas na rua e de possíveis más companhias. Ela, inicialmente, moldava bichinhos e alguns animais imaginários, que o pai estimulava, dizendo que iria levar para vender na feira e que lhe daria o dinheiro. Maria tomou gosto e logo começou a pensar em peças maiores e mais elaboradas. Maria Amélia criou, experimentou e amadureceu ao longo dos anos uma obra autoral forjada na liturgia católica, com uma economia das formas e de uma força expressiva singular, com rostos ovalados, mantos pregueados e delicadamente ornamentados. Ricardo é o único filho de Maria Amélia. O seu irmão mais velho morreu ainda recém-nascido. Ele adquiriu a técnica observando e ajudando a sua mãe, bem como visitando os ateliês da cidade. Ricardo é um profundo conhecedor dos estilos dos mestres da antiga geração, fruto da convivência e partilha entre os artistas. Ele nos conta, hoje a gente usa muito o barro branco, que vem de Cupissura na Paraíba, mas antigamente se usava o barro vermelho e o preto, que é um barro mais rústico. Pode ver que as peças de antigamente têm umas pintas mais escuras, é devido ao ferro no barro.
A peça vai envelhecendo e aparece aquelas pintas, de ferrugem mesmo. No início, Ricardo não pensava em se dedicar à arte, tentou trabalhar como segurança, fez curso e saiu da cidade, porém as coisas não deram muito certo e ele retornou para a cidade, voltou para dentro do ateliê e decidiu ajudar a sua mãe com as peças. Às vezes você estuda, e não consegue o que pretendia, precisa se virar de alguma forma e muitos voltam para cá. Tem vários casos de policial, professor e funcionário público que estão no barro também, nos conta o ceramista. Hoje, assumi-se como herdeiro e guardião do legado de Maria Amélia, reproduzindo a técnica e o estilo da obra que deu renome à sua família. Ricardo nos fala dos elementos que caracterizam a assinatura da família. Esse tipo de desenho aqui é tradicional de Maria Amélia, esse tipo de raminho é dela, isso a gente chama de eliro. Tem que colocar no lugar certo e fazer os furos desse jeito, isso ajuda a peça a queimar. Esses outros detalhes feitos com o dedo, o terço que tem que ter as bolinhas, tudo isso é da minha mãe. Às vezes eu queria mexer e ela me dizia, não, aqui é assim mesmo. Ricardo nos fala sobre as angústias e dedicação ao trabalho da sua mãe. Para ela, criar uma peça era como tirar um filho da barriga, era como se parisse. Quando ela botava uma ideia na cabeça só sossegava quando tirava no barro. Ela trabalhava o tempo todo e quem trabalha o tempo todo cria, ela estava sempre criando, sempre renovando. Maria Amélia, em diversas entrevistas, relatou que tudo que sabia passou para o filho e tinha orgulho de como ele fazia. Ricardo nos conta mais um pouco sobre o processo de construção de uma das peças mais importantes da família, a obra Rainha do Céu. É uma peça muito expressiva. Ela me pedia rebote ela olhando para cima, com expressão, quase falando pedindo alguma coisa, rezando. Entendeu, meu filho? O filho que mantém o legado de Maria Amélia nos conta, emocionado, do orgulho que sente da sua mãe. Veja bem, ela nasceu numa família muito pobre e conseguiu ter uma história. Veja, nós não somos ricos de dinheiro, mas de cultura, sim. Eu tenho um orgulho muito grande da minha mãe. Se eu tivesse que nascer de novo, eu queria ser filho de minha mãe. A depender dele, o legado da família está em boas mãos. Nando de Zezinho. José Fernando Marques da Silva, 50 anos. Legado familiar. A minha preocupação é em continuar o legado dele, e enquanto tiver algum Zezinho no barro, a arte vai sobressair aqui, entendesse? José Fernando ou Nando, quando criança vivia brincando dentro do ateliê de cerâmica do seu pai, o mestre Zezinho de Tracunhaém, um importante ceramista, patrimônio vivo de Pernambuco, aplaudido pela sua arte figurativa de tema religioso, com peças de grandes dimensões. Até os seus 11 anos, o ateliê era para Nando apenas mais um lugar para brincadeiras de esconde-esconde, esbarrões no pai trabalhando e eventuais peças quebradas. Porém depois de um tempo, movido pela curiosidade, ele foi atraído para o barro. Não demorou muito para tomar gosto pela arte, em pouco tempo, com seus 13 anos de idade, já estava comercializando as suas próprias peças. No começo da vida adulta, no início dos anos 90, marcado por mudanças políticas e econômicas que afetou todo o país, os artistas do barro passavam por grandes dificuldades para comercializar os seus trabalhos. Foi um período em que muitos ceramistas precisaram ter outros empregos para poder sobreviver, como Nando nos relata, ficou ruim para todo mundo. Teve muito artesão que foi procurar outro emprego, porque estava ruim mesmo, tanto para quem fazia figurativa ou utilitária. Uma parte dos artesãos foram embora da cidade nesse período. Durante esse período de grande dificuldade, como outros, ele trabalhou cerca de 4 anos em uma empresa de ônibus, até novamente encorajar-se e decidir voltar integralmente ao ofício no ateliê. Havia surgido a oportunidade de comercializar os seus trabalhos para Holanda, Luxemburgo e Bélgica, por uma ONG. Produzia, exclusivamente, os seus trabalhos para compradores do continente do Velho Mundo. Foi nesse período que Nando consolidou o seu trabalho, estabilizou os seus ganhos e fez diversos cursos para se capacitar e empreender.
O trabalho trouxe estabilidade e satisfação de dignidade ao artista, como nos confessa. Eu não trocaria por um emprego de 3 ou 4 salários mínimos. Hoje eu não trocaria não, entendeu? Porque você tem sua liberdade. Você tá no seu ateliê, faz o que quiser, quando quer. Se precisar parar, você para e vai embora, entendeu? Eu não trocaria. Atualmente, junto com o seu irmão Carlinhos, que também é ceramista, criaram a marca Zezinhos Filhos, em que emprega diretamente 12 pessoas, sendo a maioria parentes. Os filhos mantêm as técnicas e temas criados pelo pai e continuam o legado da família. Eles produzem peças de grande beleza, como as pinhas decorativas, no estilo das sementes ou gomos que a compõem, sendo em formato de pequenas flores. Produzem, ainda, peças figurativas, como a família e os presépios. Sobre o surgimento de uma das pinhas, Nando nos conta uma passagem inusitada do pai. Ele foi em um restaurante e puseram uma alcachofra para ele comer. Pai nunca tinha visto uma e estranhou, e disse: "Que danado é isso?" Foi daí que ele teve a ideia da pinha alcachofra, tá entendendo? Comendo, ele criou a pinha alcachofra. A pinha é um símbolo muito misterioso e a sua representação faz parte de culturas muito antigas e distintas, como a dos indonésios, babilônios, egípcios, gregos, romanos e do antigo povo tinguis, da região sul do Brasil. Em todas elas, a pinha é um símbolo de fortuna e prosperidade, de força vital e eternidade. A pinha de Nando e Irmãos possui uma base quadrada e uma coluna que sustenta a estrutura em forma de pina, com os gominhos em formato de pequenas flores, que são inseridos manualmente um a um e que reveste toda a superfície. Os gominhos são patenteados. Nando de Zezinho garante que a sua prioridade é garantir o legado do seu pai. A minha preocupação é em continuar o legado dele, e enquanto tiver algum Zezinho no barro, a arte vai sobressair aqui, entendesse? Lênis Arte em Barro. Regilene de Souza Tibúrcio, 49 anos. Grecilene Mascarenhas da Rocha, 37 anos. 2 Corações. Nós somos obra de uma união que foi construída com muito amor, carinho, companheirismo. Lênis Arte em Barro é como as artistas Regilene de Souza e Grecilene Mascarenhas registram as suas obras. A palavra é formada pela terminação dos seus nomes e representa companheirismo, encontro, afeto e a busca de beleza, pelo barro. A parceria se iniciou em 2010 e o seu resultado concerne a criação de belíssimos trabalhos de objetos decorativos e imagens sacras. Com uma estética minimalista e formas geométricas, as peças Lênis obtiveram destaque nacional pelo design de referências contemporâneas. A família de Regilene é de Tracunhaém e ela foi criada dentro das olarias e ateliês da cidade. O seu pai produzia vasos e outros utensílios. Ela é uma profunda conhecedora dos processos de preparação, modelagem, queima do barro e sabe que, apesar da aparente leveza de suas peças, o trabalho com o barro é pesado. Antes da sua produção autoral, trabalhou por muitos anos prestando serviço para outros ateliês, modelando e queimando peças. Dessa experiência, ela teve contato com a forma de planejar coleções anuais e com o design minimalista. Já Grecilene veio para Tracunhaém em 2010, por causa de Regilene. Possui talento para desenho, arquitetura e design de interiores. Do encontro que se firmou entre elas, Grecilene não sabia trabalhar com o barro e chegou a acreditar que não tinha talento para o ofício. Foi pelo incentivo e insistência da companheira, que ela iniciou a sua aventura no ateliê e se dedicou a buscar uma linguagem própria. No começo, apenas ajudava a Regilene no acabamento das peças. Como ela nos conta, eu só ajudava a Regilene, mas ela ficava me aperreando para eu criar algo que levasse a minha autoria. Só que eu pensava que para se fazer alguma coisa na arte você tem que ter o dom ou achar ele dentro de você, não basta fazer por fazer só porque o outro quer. Pensei que, se for para trabalhar com o barro, tem que ter a minha cara, que eu curta e que eu faça com amor. E demorou quase 1 ano e meio para eu achar o meu jeito de fazer. Eu gosto de arquitetura, design e comecei com os vazados nas bonecas, nos santos, depois nas luminárias,
pinhas e fui criando peças totalmente diferentes do que se fazia. A jornada criativa da Lene se iniciou produzindo bonecas com detalhes vazados, temas da tradição santeira e peças de decoração. Uma das primeiras modificações foi o São Francisco pintado, de Gracilene. Elas produzem as obras utilizando um acabamento bem polido e produzindo contrastes, em certas partes, com texturas em alto ou baixo relevo e fazendo uso de pigmentos. Elas ansiavam por experimentar e buscar uma identidade, um modo original de abordar os temas tradicionais, como a série feminina de santeiras, Nossa Senhora da Conceição, Guadalupe, Maria, Santa Clara de Assis e Nossa Senhora de Fátima. Nessa busca pela autenticidade, que já conta com 12 anos de muito trabalho, elas já produziram mais de 500 tipos de obras. Fruto de uma inquietação e busca por algo novo, experimentam o uso de outros materiais, como tecido, fitas, arame e pregos. Gracilene nos conta: acho interessante a junção do barro com o metal, é uma questão de estética, acho bonito, acho que agrega valor à criatividade. A nossa escolha não é aleatória, passamos por várias etapas e foram muitos anos de muita experimentação e trabalho para encontrarmos o nosso estilo que faz a assinatura da nossa marca. Para chegar aonde a Lenis está, foram muitos os perrengues, lutas e quedas, porque é preciso perseverança, esperança e nunca deixar de acreditar no trabalho, nos relata Gracilene com muito orgulho e semblante de vitória. Nessa perspectiva, Regilene completa: nós somos obra de uma união que foi construída com muito amor, carinho, companheirismo, força de vontade independente dos altos e baixos da vida. Atualmente, as Lenis se destacam na produção de arte decorativa, elas percebem um nicho específico que faz parte do mercado da arte da Tracunhaém, que é formado por arquitetos, colecionadores e lojistas do centro do país. A maneira de detalhar a superfície dos objetos pela técnica do vazado é marca delas, com um estilo moderno que formam desenhos inspirados nos muxarabis. O ateliê se encontra no centro de Tracunhaém e é uma casa ricamente decorada com suas belíssimas obras, com uma proposta de loja nos primeiros cômodos e ateliê no fundo, seguido pelos fornos. O estilo tem influenciado outros ceramistas, o que é muito bom e significa um salto em qualidade. Além disso, em outro cômodo da edificação, foi montado um charmoso e aconchegante café, para recepcionar o público que visita a cerâmica. No ateliê sempre é possível encontrá-las sorridentes e afetuosas em acolher os visitantes, que ficam maravilhados. Guilherme de Nuca. José Guilherme Borges da Silva, 47 anos. O Homem do Leão. Faço do jeito que pai e mãe faziam. Tudo é feito no nosso ateliê. Do mesmo jeito que ele ensinou. Guilherme é o caçula dos 7 filhos da família de ceramistas Nuca de Tracunhaém. É filho do casal de artistas Maria de Nuca e Mestre Nuca de Tracunhaém, sendo essa uma das mais importantes e expressivas famílias de artistas ceramistas do Brasil, que possui como marca de estilo a criação dos leões de juba cacheada e trançada, figuras femininas chamadas de bonecas dondocas e as carrancas. A sua mãe, Maria de Nuca, criava as bonecas dondocas e figuras femininas de rico detalhe, dando atenção aos cabelos feitos de gomos cacheados, pitós. O seu pai, Mestre Nuca, desenvolveu primeiro os leões, e posteriormente, as carrancas. Nuca fazia os leões com a juba lisa e foi por sugestão da sua esposa que inseriu os gomos e pitós cacheados na juba do leão, os mesmos que ela usava nas bonecas dondocas. Isso deu tão certo que se tornou a sua marca registrada. Porém, o mestre também produziu leões com a juba em forma sulcada, serpenteada e trançada, sendo, no total, 7 jubas diferentes. Não importa a forma ou a sua inventividade, o mestre deixa como sua característica nas peças o padrão de repetição formal na estrutura e no acabamento da juba. Os leões às vezes, são representados em pé sobre as 4 patas ou sentados sobre as patas traseiras, mas sempre em postura rígida e imponente. Na sua infância, Guilherme gostava de brincar nos campinhos de futebol e pelas ruas da pequena cidade de Tracunhaém. De vez em quando, ajudava os seus pais na produção artística familiar, pisando barro,
dando acabamentos. Foi pelo início de vida adulta, lá pelos seus 20 anos, que resolveu assumir o seu lugar no ateliê para dar continuidade ao legado da família. Como ele nos conta, faço do jeito que pai e mãe faziam. Tudo é feito no nosso ateliê do mesmo jeito que ele ensinou. Porém, sabemos que, inevitavelmente, cada artista cria o seu traço, mesmo que involuntário e sutil, e é sobre o estilo dos gomos que compõem a Juba do Leão que Guilherme nos fala um pouco das pequenas diferenças entre as obras familiares. O de pai, o gomo é sempre mais pontudo. Nas peças de pai mais antigas, o cacheado tinha mais volta do que o meu. Já o meu irmão Marcos, que também produz, o cacheado dele é mais achatado. Guilherme está contente por se dedicar em preservar os temas e estilos da família. Sendo atencioso aos detalhes, ele cuida de todo o processo, desde a escolha e a preparação do barro, modelagem das estruturas, sempre tomando o cuidado de furar adequadamente para não estourar as peças, da confecção dos gomos dos cachos, da montagem, da queima que dura cerca de 12 horas, do acabamento, do controle de qualidade e da comercialização. Com muito orgulho, Guilherme de Nuca nos fala da sua herança, e eu tenho orgulho de ser filho dele, do conhecimento e da arte que ele deixou para a gente, que é conhecida em todo o Brasil. Ele deixou para nossa família um nome. E é com esse nome, com esse trabalho que eu cuido da minha família. Além do orgulho, Guilherme gosta da liberdade que a vida de artista proporciona. Uma vida sossegada, numa cidade tranquila, profissionalmente definido, e a consciência de manter a tradição familiar em fazer cerâmica. Tudo o agrada. Além dele, o irmão mais gente da família produz os famosos leões de Nuca. Na casa há uma parede coberta com fotos e recortes do mestre Nuca. Antes de chegarmos na área de trabalho, talvez um aviso, do que seu filho nos falou depois. Tudo aqui é pai fazendo com a mão, um movimento circular. Neste dia a casa-ateliê estava recheada de leões, no terraço umas peças pequenas, atrás peças grandes, de autoria do mestre Nuca, aguardavam restauração, enquanto mais um leão surgia das mãos de Guilherme. Perto do forno um leão cacheado sentado com ar majestoso, escuta toda a conversa e até parece que sorri, de satisfação. Um leão cacheado repousa com ar majestoso na estante do ateliê, escuta toda a conversa e até parece que sorri, de satisfação. Mano de Baé. Evilásio Leão Machado, 44 anos. Novo estilo com a velha tradição. A arte é para revolucionar, para provocar, para falar de problema como preconceito religioso e racismo. Faço os orixás também por isso. Evilásio, que adotou o nome artístico de Mano, nasceu em Tracunhaém e veio ao mundo pelas mãos de uma parteira. Ele é filho do ceramista e músico mestre Baé, de quem herdou ambos os talentos. O seu pai, quando jovem, trabalhou como cortador de cana nos engenhos da região, sendo contemporâneo da geração de Lídia Vieira, Antônia Leão e Maria Amélia. Mestre Baé possuía um traço inconfundível, unindo economia da forma e essencialismo nos gestos que seriam a sua assinatura. Mano, que herdou o duplo talento do pai, relutou muito tempo para assumir o seu lugar na arte do barro. Ele é de uma geração na qual os filhos conviveram com a contradição de assistirem o reconhecimento, por parte das instituições, e ao mesmo tempo, que presenciavam as dificuldades financeiras de quem dependia unicamente da arte do barro. A sua geração buscou, como primeira opção, outros tipos de ofícios. Mano nos conta, nesse tempo o ateliê não me dizia nada, nada que me motivasse a tentar viver do barro. Trabalhei muitos anos como garçom, queria ser maitre, achava que iria seguir nessa linha, gosto de trabalhar com pessoas. Eu fugi muito, fiz tudo o que podia para estar longe do ateliê, e por ironia, acabei voltando para cá. Acho que não dá para fugir do destino da gente. O seu caminho como ceramista se iniciou por causa de um senso de responsabilidade que o tomou para manter viva a linguagem estilística do mestre Baé. Por mais que a procura fosse modesta, vez ou outra aparecia alguém querendo uma peça e não encontrava. Mano também se inquietava pelo questionamento, que alguns faziam, por nenhum dos filhos de Baé ter dado continuidade ao trabalho.
A inquietação o tocou profundamente, a tal ponto de o fazer produzir pelo menos algumas obras, porque ele próprio se consolava dizendo: se não dá para viver da arte, pelo menos dou continuidade à memória de Baé. Isso foi em 2014, quando teve muita dificuldade e precisou da ajuda de amigos, porque estava sem condições de comprar o barro e para queimar as peças. Ele recebeu a solidariedade de muitos na cidade. Ele nos conta um pouco sobre essa sua consciência e responsabilidade sobre o trabalho e a sua preocupação de buscar uma releitura autêntica. No início o pessoal me procurava porque eu era filho de Baé, e não era muita gente. Pingava um aqui e outro ali. Pelo movimento da época eu não tinha como intensificar a produção. Além disso, eu tentava copiar a arte dele, mas não conseguia. Nunca ficava igual do jeito que ele fazia, então eu fui buscar o meu jeito e o povo gostou. Muitas vezes, o acaso iluminou muitos caminhos para os artistas e com Mano de Baé não foi diferente. Ele nos relata como deu início ao seu estilo: eu estava tentando novos temas e por um acidente achatei a cabeça de uma sereia, e foi assim que surgiu essa assinatura. Acho que fui auxiliado de alguma forma por algum anjo. Às vezes é a gente que é conduzido e nem percebe. Me identifiquei com a forma que o acidente provocou e resolvi achatar também o rosto e as outras partes, e agora, essa é a minha identidade. Confesso que, no começo, eu morri de medo quando achatei e eu pensei comigo: eu não estou mais fazendo a peça do meu pai, como é que eu vou poder usar o seu nome? Mesmo eu tendo feito tantas modificações, ainda acham semelhanças com a obra dele. E isso é muito importante para mim. Mano de Baé mantém os temas que notabilizou a obra do pai, com esculturas de casais abraçados, dançando, passeando e beijando-se. Ele dá bastante importância às implicações políticas e sociais que os seus trabalhos tocam. Como nos diz: quando eu voltei a trabalhar com barro, eu já tinha consciência de que não iria fazer apenas pelo legado, não só para fazer artesanato e não apenas para ganhar dinheiro. Eu quero muito mais que isso, quero contribuir com o imaginário da população. A arte é para revolucionar, para provocar, para falar de problema como preconceito religioso e racismo. Faço os orixás também por isso. Assim como crio casais homoafetivo, casais que fogem da heteronormatividade. Hoje, uma das criações que mais faz sucesso são as sereias. Com elas o artista busca discutir feminilidade, maternidade, empoderamento feminino e sexualidade. Mano trabalha todos os dias no seu ateliê em Tracunhaém. Ele conta com o auxílio dos ceramistas Chinho de Baé, que é seu irmão, e do amigo Sandro Barros. Eles discutem os temas, a produção do mês e as etapas de produção. Mano de Baé modela o seu caminho pela releitura original da arte do seu pai e de dentro do seu ateliê, em meio a risos, afetos e muito trabalho. Ele busca provocar e fecundar o imaginário. Edson Batista. Edson Severino Ramos Júnior, 33 anos. Herdeiro da imaginação. Eu não quero ter limite em meu trabalho, na minha arte. Quando criança, Edson vivia brincando de modelar pequenas figuras e animais fabulosos. O ateliê era mais um espaço lúdico no qual a argila era matéria-prima para a imaginação e passatempo. Esse era um ambiente comum para alguém que nasceu dentro de uma família povoada de ceramistas. Para quem não sabe, a sua avó, Severina Batista, era dona de um estilo ímpar, artista de grande imaginação e expressividade, com criações dignas dos grandes vanguardistas do início do século XX, e a sua principal assinatura era misturar nas obras características humanas e de animais, o religioso e o burlesco. Também desenvolveu a técnica do perfurado, que é uma maneira de adornar a superfície das peças, fazendo pequenos furos e que também diminui as chances delas quebrarem durante a queima. O Batista, que não aparece no nome, está presente no sangue e no talento do jovem ceramista, que começou a carreira assinando Edson Batista, neto de Severina Batista, tamanho orgulho que sente de participar dessa genética artística. Entretanto, o barro não era algo que Edson queria como trabalho e justamente pela sua vivência íntima, ele conhecia de perto as dificuldades do ofício. Tentou outros empregos e atendendo ao chamado, paralelamente,
começou a fazer as suas primeiras peças. Porém, existem coisas que estão no sangue e ele faz parte da quinta geração ceramista da sua família. Neto da inventiva e experimental mestra Severina Batista, sobrinho do artista Luiz Gonzaga e, ainda, primo de Zusa de Tracunhaém e outras personalidades, faz bem em ouvir o que modela o coração. Aos 25 anos, o jovem ceramista decidiu dedicar-se somente à herança artística da família Batista. Hoje, tanto ele quanto a esposa vivem do que produzem do seu ateliê. No começo da jornada como ceramista, ele resolveu estudar e absorver o estilo da sua avó, em uma busca de aprimorar a técnica do acabamento e da textura. Como nos conta, eu comecei fazendo só peças da minha avó. Só reproduzindo as peças dela, as imagens de Severina Batista, igualzinho. Após esse período, chegou a hora de pôr em prática o principal legado da matriarca, a inventividade e experimentação. O que eu trago dela é essa vontade de fazer peças diferentes, peças que ninguém nunca viu. A minha avó tinha uma ideia de fazer coisas inusitadas, ela queria ser criticada, ela queria provocar. Edson ainda acrescenta sobre a sua própria busca: eu não quero ter limite em meu trabalho, na minha arte. Também quero fazer coisas diferentes. Edson faz anjos com 3, 5 e até 8 cabeças. As dos anjos são formados apenas por asas. Ele cria peças com formas que parecem saídas de um sonho, imagens do inconsciente e montagens surrealistas. O jovem ceramista nos revela: nenhuma das minhas peças são iguais. Sempre mudo, coloco a mão assim, boto o rosto assado, às vezes faço a peça sem as mãos ou coloco as mãos nos pés. Eu não quero fazer o que já tem. Eu quero criar o que não existe, entendeu? Ele também nos revela um pouco sobre a arte da queima: tudo é feito por mim. Eu passo 12 horas na frente do forno queimando minhas peças. Hoje eu consigo dar a tonalidade que eu quero na queima, com a argila branca, que é extraída do fundo do rio, eu dou uma tonalidade cinza. A cor também depende de onde se coloca a peça, da lenha, do tempo e da temperatura. Se eu quiser uma peça bem pálida, bem branca, eu consigo tirar, entendeu? Questionado se o seu experimentalismo atrapalha as vendas, ele é incisivo: o mercado absorve tudo, eu vendo toda a minha produção. Faço 25 peças por mês e trabalho no meu ateliê de domingo a domingo. Todos os dias tem turista em Tracunhaém. Ele vem aqui, senta, olha eu trabalhando, toma um cafezinho e encomenda uma peça se eu não tiver uma pronta. Eu já tenho bastante encomenda para esse ano. É emocionante, tá ligado? Trabalhar com o que você gosta, viver do que você gosta não é nem trabalhar, né? É brincar. E eu me sinto muito bem de ir de casa para o ateliê, fazer uma obra, postar uma foto no Instagram e o pessoal dizer: é minha, eu quero. Assim nos conta Edson, esse grande artista, que mantém o legado da inquietude e provocação da mestra Severina Batista. Contatos: Mestre Zusa 81993021753 @mestrezusa. Ivo Diodato 81994282379 Ivo Diodato. Mestre Joaquim 81996902190 @mestre_Joaquim_de_Tracunhaém. Ricardo de Maria Amélia 81994295051 @ricardo.artesão. Nando de Zezinho 81993307451 @mestrezizinho.filho. Lênis Arte em Barro 81993044627 Regilene 81997884218 Glessilene @lenis_arte_barro. Guilherme de Nuca 81992166790
Mano de Baé. 81998707401. @Manodeba Ceramista. Edson Batista. 81992388214. @Oficial Edson Batista. Alexandre Veloso. 81988546984. @Alexandre Arveloso. Ficha técnica. Organizador a coordenação geral. Alexandre Veloso. Curador. Tony Danilo Duarte. Redação a textos. Cleiton Santiago. Felipe Volney. Alexandre Veloso. Fotografia. Léo Lima. Hugo Muniz. Foto de Noêmia. Renata Tavares. Foto de Maria Amélia. Gilson Xavier. Foto da cidade. @Drone3P. Produção. Gilson Xavier. Desenhos. Pedro Marques. Assessoria de imprensa. Salatiel Cícero. Intérprete de Libras. Roberto Carlos. Edição de vídeo. Marco Samuel. ISBN 978-65098.442-2. Foi feito depósito legal. Publicação. Aveloso Produção Cultural. Incentivo. Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura. Governo de Pernambuco.